prazer muito grande poder estar aqui nessa noite, Campina Grande. Fico muito feliz, vim lá do Rio de Janeiro, estou aqui em João Pessoa, aproveitei e vim aqui também. Uma satisfação muito grande, e é uma satisfação muito grande sempre para mim para eu poder falar sobre esse tema, que é o tema sobre essa pergunta, né? Pergunta sobre quem foi Jesus. Essa pergunta, quem foi Jesus, pode parecer às vezes uma pergunta meio simples. Ora, todo mundo sabe quem foi Jesus, né? Todo mundo conhece algumas coisas mais importantes da vida dele, né? Nós sabemos não apenas algumas passagens da vida dele, mas sabemos também como foi o fim da vida dele, né? Em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer cidade, em qualquer país, sempre tem uma igreja, sempre tem uma cruz, sempre tem alguma obra de arte, sempre tem alguma referência a Jesus. Jesus faz parte da nossa vida, queiramos ou não, gostemos ou não, sejamos religiosos ou não. Inclusive, o nosso calendário está dividido em antes e depois de Cristo, né? Estamos em 2019, depois da data que supostamente ele nasceu. Então, é inevitável esse tema. É inevitável, sobretudo para quem é simpatizante do cristianismo, e no caso nosso, ou simpatizante do espiritismo, ou espírita, é inevitável nós nos perguntarmos quem foi esse homem. E nós nos perguntarmos quem foi esse homem, não apenas no sentido de saber onde ele viveu, em que época ele viveu, em que religião ele esteve vinculado, no caso era o judaísmo, mas até mais do que isso, né? É nós perguntarmos quem foi essa pessoa que teve essa capacidade, esse impacto, essa força, essa potência de marcar a história da humanidade, goste ou não goste dele, a favor ou contra. Quem foi essa pessoa que nasceu num lugar assim, tão longínquo que era a região em que ele vivia, que viveu tão pouco tempo, que morreu de uma maneira tão trágica, que teve tantos adversários na época, pessoas que não gostavam das suas ideias, do seu pensamento, e que, portanto, foi tão perseguido, que não teve apoio político, não tinha uma estratégia de marketing, não tinha nada disso em torno dele, e ainda assim a humanidade se divide antes e depois dele. Quem foi essa pessoa que, mais até do que isso que nós estamos falando, além de ter vivido tudo o que viveu, de ter pregado tudo que pregou, de ter falado tudo que falou, essa pessoa que, ao fim de tudo, ainda morreu de uma maneira trágica, que foi a crucificação, que foi uma tortura, a pior tortura que existia na época. Quem foi essa pessoa que, de tão simples que ele era, acompanhado por 12 apóstolos, tão assim, vamos assim dizer, tão diferente de tudo que existia, de todos os que existiam no mundo, quem foi essa pessoa que, a partir do que ele falou, do que ele ensinou, surgiu uma grande religião que foi aos poucos crescendo, se desenvolveu e se tornou, sem dúvida alguma, a maior religião em números do mundo inteiro, a partir da pessoa dele, que é o cristianismo, com as suas diversas vertentes. Quer dizer,
Que vida foi essa? Que força foi essa? Que capacidade era essa? Quem, na verdade, era essa pessoa que teve essa capacidade espantosa, estrondosa, de mudar o mundo como mudou? E não apenas em termos religiosos também, mas em outros termos, né? Quer dizer, é muito difícil nós, hoje em dia, fazermos qualquer tema dentro dos assuntos do nosso mundo, como, por exemplo, a liberdade, como, por exemplo, a defesa de uma vida melhor para a sociedade, como nós falarmos, por exemplo, sobre a importância de defendermos um mundo não violento, de aprendermos a dialogar, de aprendermos a viver em comunidade, de aprendermos a ser fraternos. É muito difícil nós falarmos desses assuntos todos, sobretudo nós, que temos muita empatia por Jesus, e não nos vincularmos e não pensarmos em tudo que ele já falou sobre todos esses temas. E tudo, não apenas o que ele falou, mas aí que vem uma grande diferença dele. Tudo que ele viveu. Porque Jesus não era um palestrante, como eu sou um palestrante, por exemplo. Jesus não era um pregador. Jesus era um homem que vivia as últimas consequências, tudo o que ele ensinou. Ele fez dele mesmo o exemplo daquela vida. Então, é uma pergunta muito importante nós nos fazermos. Quem foi essa pessoa? E no caso nosso, especialmente que estamos aqui, espíritas, ainda tem um ponto particular desse assunto, que é o fato de que, na obra O Livro dos Espíritos, que muitos de vocês conhecem, lá existe uma pergunta muito famosa, é a questão 625, que o professor Allan Kardec pergunta: quem poderia, entre os seres humanos que já existiram, servir de exemplo, de modelo para todos nós, seres humanos? Quem seria essa pessoa? E a resposta dos Espíritos é uma resposta muito interessante. E, infelizmente, nas traduções que nós temos do Livro dos Espíritos, nem que a língua original do livro é em francês, nem sempre a tradução é muito boa nessa resposta. Porque, quando ele faz essa pergunta, o professor Allan Kardec, os Espíritos respondem para ele, está escrito lá na língua francesa, eles respondem: quem é essa pessoa? A resposta é, em francês são duas palavras, voyez Jésus, que significa vejam Jesus. Quer dizer, como se dissesse assim, observe quem ele foi. Não é nenhuma resposta assim positiva, como às vezes tem algumas traduções, né? Algumas traduções, quem é o modelo e guia? A resposta, Jesus. Mas não é assim que está lá no Livro dos Espíritos. Está assim, vejam Jesus. Quer dizer, vejam no sentido assim, observem, conheçam, entrem no mundo desta pessoa. Porque ser apenas um nome, isso não significa nada. Ser apenas um personagem é muito mais do que isso. Para ser modelo e guia para nós da humanidade, tem que ser alguém que nós possamos nos aproximar, alguém que nós possamos contemplar, alguém que nós possamos ver quem foi ele, quem foi esta pessoa. E é por isso que no meu livro, que eu estou aqui fazendo o lançamento, eu fiquei pensando qual é o título que eu ia botar para o livro. Aí eu pensei, eu acho que um bom título seria A Pergunta. Porque eu acredito, sinceramente, que é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Quem foi Jesus? E, como eu estou dizendo aqui para vocês, não é para a gente sair respondendo, não, calma.
é uma pessoa muito grandiosa, é um ser humano muito potente, com muita força, com muita genialidade, com muita grandeza, para nós sairmos já nos arbitrando a responder, é isso, é aquilo. Nenhuma resposta que a gente for dar vai servir plenamente para uma pessoa dessa dimensão. Por que que não vai servir? Porque, de fato, ele, embora tenha sido humano, embora tenha existido nesse mundo, embora tenha, em grande parte, padecido das coisas reais desse mundo, mas, de fato, a alma dele era uma alma muito diferente da nossa alma. Era uma alma muito de uma grandeza e de um equilíbrio moral e intelectual e espiritual e de sensibilidade e do que mais a gente quiser dizer, muito diferente. Então, quando a gente estuda uma passagem sobre Jesus, é sempre muito impressionante o quanto nós podemos interpretar e reinterpretar e analisar e questionar e debater e se aprofundar, e ainda assim, nós não vamos encontrar uma resposta absoluta. Mas não é para encontrar uma resposta, é para nós nos aproximarmos desse Espírito. É para nós começarmos a cada vez mais ter uma relação espiritual e pessoal, não é só espiritual, é uma relação pessoal com Ele. E por que que eu digo uma relação pessoal com Ele? Porque Ele foi uma pessoa que sempre foi muito próximo de todos os que o procuravam. Sempre foi uma pessoa, por isso que Ele era considerado meio estranho, às vezes. Porque Ele era acompanhado de pessoas que a sociedade da época diziam que eram pessoas, vamos assim dizer, indignas de um profeta, por exemplo, né? Ele era acompanhado, vocês conhecem os casos todos, né? Muitos, né? Maria Madalena, os ladrões, quer dizer, todo aquele tipo de gente que a sociedade dizia, não pode, está errado, eram pessoas que, de alguma maneira, ele se aproximava e exercia uma influência, assim, a um nível de mudar totalmente a vida daqueles seres. Então, quem foi Jesus? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Um grande estudioso da antiguidade, um grande padre da igreja, o padre Tertuliano, muito famoso no século II para o século III, ele dizia: a ignorância sobre as Escrituras é a ignorância sobre o próprio Jesus. Porque quanto mais a gente conhece a vida dele, mais a gente vai ter chance de se aproximar dele. E como o Livro dos Espíritos disse, se ele há de nos servir como um modelo, como uma referência, nós temos que ver como que ele se comportou naquelas situações, para que a gente possa ter um padrão, para que a gente possa ter assim, uma inspiração. Então, vou dar um exemplo para vocês. Jesus estava vivendo, num momento de sua vida, antes de iniciar a vida pública dele, um momento assim muito difícil, muito semelhante, inclusive, em alguns aspectos, ao momento que nós estamos vivendo hoje, no nosso país e no mundo. Um momento muito difícil. Por que que era muito difícil? Porque ele vivia numa região, primeiro, uma região empobrecida, uma região muito explorada, e uma região também com muitos governantes tiranos, fosse do Império Romano, que dominava a região, fosse entre os próprios judeus, que Jesus era judeu. Então, era uma região, é uma época que havia-se muito abuso de autoridade, dos mais perversos possíveis.
E era uma época também que, para além desses abusos de autoridade, existia uma outra coisa que acontecia. Existia um sentimento de raiva muito grande da população. Raiva, eles tinham muita raiva contra, vamos assim dizer, aquele mundo espiritual não, aquele mundo, vamos assim dizer, institucional político. Então eles tinham, os judeus, muita raiva com relação a Pilatos, muita raiva com relação a Herodes Antipas, que era outra autoridade, muita raiva dessas grandes autoridades. E o povo tinha muito ressentimento porque, afinal, estavam vivendo uma situação muito difícil e se viam muito frustrados diante daquela terrível, vamos assim dizer, administração que tinha no Império Romano e no judaísmo. E outra coisa que acontecia também, muito complicada, justamente na época de Jesus, era o fato de que, além disso, era uma época de muita violência, muita violência. Tanto era muita violência que, quando Jesus era adolescente, houve uma série de assassinatos na região dele, e isso está narrado nos livros de história, né? O grande historiador judeu Flávio Josefo conta que numa determinada estrada que passava pela Galileia foram crucificadas 70 pessoas. Então era uma coisa assim, muito violenta, era uma época, inclusive politicamente, havia muitas brigas políticas, muitas facções dentro do judaísmo, e aquilo tudo explodia muito para a violência. Então eram violências contra as autoridades, eram violências das autoridades, e era a violência também, vamos assim dizer, dos assaltos, dos perigos de andar na estrada. Então era um momento de muita tensão. E é justamente nesse momento, portanto, um momento assim, sem grandes perspectivas, portanto, um momento assim, sem grandes esperanças, um momento em que parece que realmente não deu certo aquele caminho espiritual que o povo judeu tinha feito. É nesse momento, no século I, que, de repente, surge um homem como foi Jesus. Então, às vezes a gente tem uma ideia fantasiosa de Jesus. Parece que ele vivia assim num mundo perfeito, né? Que ele andando assim, e em volta dele vinham violinos tocando. Não, era um mundo muito difícil. Era um mundo que a sobrevivência, eles viviam de agricultura e de pescaria, quer dizer, e tinham que pagar altos impostos para essas autoridades que exploravam o povo. Então, como você viver naquele mundo sem ceder à violência do dia a dia? Como você viver naquele mundo sem perder a esperança? Como você viver naquele mundo acreditando que Deus está no controle quando aparentemente está tudo descontrolado? Foi nesse momento que Jesus passou a sua infância, passou a sua adolescência e iniciou a sua vida pública. Mas tem um ponto ainda especial nesse aspecto, para só vocês verem como foi difícil para ele também viver naquele mundo. Foi difícil para ele também iniciar a vida pública dele e escolher um caminho para tomar. Quando Jesus começa aos 30 anos, sai da sua casa, que era numa pequena aldeia na cidade de Nazaré, e saindo da sua casa, ele resolve iniciar, vamos assim dizer, publicamente os seus ensinamentos. A princípio, ele segue um amigo dele, que era um primo dele, João Batista. É famoso, né? O profeta João Batista. E durante um tempo, Jesus fica no grupo de João Batista, acompanhando. Em algumas cidades, eles viajavam juntos, eram grupos de homens, né, que viajavam de cidade em cidade. João Batista era um grande pregador, e Jesus ali acompanhava aquilo.
Mas João Batista, aconteceu uma coisa muito curiosa e terrível também, né, com João Batista. João Batista, lá pelas tantas, fez uma denúncia contra a autoridade que existia na época, que Herodes Antipas. João Batista se falou contra Herodes, e João Batista foi preso. E quando João Batista foi preso, aquilo, imediatamente, o que fez? Deu uma balançada em todos os seguidores de João Batista, dos quais Jesus era um deles, né? Aquilo foi uma coisa difícil. João Batista foi preso, e João Batista, quando foi preso, foi penalizado, para vocês verem como aquele era um mundo violento. Ele foi penalizado a decapitação. Cortaram a cabeça dele. Porque, afinal de contas, ele falou contra a autoridade, Herodes. E ele foi decapitado. E, portanto, quando ele é decapitado, aquilo, sem dúvida alguma, foi um choque. Porque Jesus, que tinha 30 anos, mais ou menos, nessa época, estava começando a sua vida pública, e o seu primo, de quem ele era um dos seguidores, foi decapitado. Aquilo causou um terror na região. Quer dizer, não vale a pena, aparentemente se pensava, né? Não vale a pena falar a verdade que João Batista falava. Não vale a pena lutar por esse povo. Não vale a pena lutar pela verdade, porque olha o que acontece com os que lutam pela verdade. São decapitados. E aí, nesse momento, que é um momento de desesperança, que é um momento, vamos assim dizer, de violência e de caos, para a nossa surpresa, é nesse momento que Jesus começa a pregar, dizendo assim: arrependei-vos, o tempo está próximo, e eu tenho uma boa notícia para vos dar. Quer dizer, nesse momento de tristeza e de horror, Jesus se levanta e diz: espera, vamos para outro pensamento. E ele acaba sendo ousado, porque é a ousadia da esperança, num momento terrível como aquele. E começa a vida pública dele, o primeiro milagre que é conhecido, nas bodas de Caná, e começa a juntar os 12 seguidores dele, os 12 apóstolos, e começa a viajar de aldeia a aldeia, e de certa maneira aquilo era um enfrentamento, porque era como se ele dissesse: não adianta nós ficarmos paralisados, não adianta nós sermos vítimas do mundo, não adianta nós acreditarmos que o mal vai vencer, nós temos que ter a ousadia da esperança. Nós não podemos nos paralisar, nós temos que continuar. E aí ele continua, e continua de uma maneira extremamente, vamos assim dizer, grandiosa, porque o que ele faz? Aí ele não apenas prega, mas ele também vive aquela mensagem até as últimas consequências. Então, quando a gente estuda o comecinho dessa vida pública de Jesus, só estou dando um exemplo, mas poderíamos falar de muitos exemplos. Nós vemos que tudo conspirava para que ele fugisse, para que ele abandonasse, para que ele descresse, para que ele... Mas é o contrário a atitude dele. É o contrário. É um momento... Isso acontece muito quando a gente vê as passagens de Jesus. No momento de maior desolação, no momento de maior tristeza, é o momento também em que ele tem a maior fé, o que não significa que ele não tenha tristeza, mas é o momento que ele tem a maior fé, o momento que ele diz assim: estou triste até a morte. É um momento mais adiante, próximo da morte dele, mas é logo em seguida que ele vai dizer assim: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, na nossa vida cotidiana,
o tempo todo, nós todos, estamos ou podemos esbarrar na pergunta: quem foi esse homem? Como é que foi ele viver a família dele? Era difícil também na família, né? Tinha problemas. A mãe, o pai, os irmãos. Tinha irmãos. Era tudo difícil também. Muitos não o compreendiam. Inclusive, os evangelhos contam que os familiares achavam que ele enlouqueceu. Claro que eles achavam, porque o caos estabelecido no mundo e o homem falando de esperança. Então, era difícil na família dele, era difícil com os apóstolos, porque ele pregava ou ele transmitia o ensinamento e os apóstolos não entendiam e duvidavam, e questionavam, e perguntavam, e falavam o contrário. Tem até uma passagem que ele disse assim para um dos apóstolos, o apóstolo Filipe, que ele tinha muita amizade com Filipe, que esse apóstolo, ele disse assim: até quando irei vos suportar, Filipe? Porque era muito difícil se comunicar com aquelas pessoas que eram muito resistentes também àqueles ensinos que apresentavam, tinham muitos preconceitos, eles não aceitavam, tinham muita dificuldade de entender a visão de Jesus sobre Deus, a visão de Jesus sobre a mulher, a visão de Jesus sobre as crianças. Eles não entendiam aquilo. E Jesus, por sua vez, também, ele falava coisas que perturbavam muito aquelas pessoas, o senso deles, moral, ficava muito abalado, porque eles que eram religiosos, os apóstolos e muitos dos seguidores de Jesus, né, eles se achavam assim, mais salvos, mais encaminhados, que religioso tem isso, né? É um triz para cair nisso, se achar superior, né? Se achar dono da verdade, se achar detentor do conhecimento, da revelação. Então, é uma coisa muito perigosa, porque também disso para o fanatismo é rapidinho, né? E eles achavam isso também. Então, de repente, viam Jesus falando assim. Vou dar uma frase para vocês verem como era também a ousadia de Jesus, né? Jesus uma vez falou para os fariseus. Os fariseus eram autoridades políticas e religiosas importantes em Israel. Jesus disse assim: fariseus, cuidado, porque as prostitutas e os ladrões chegarão no reino de Deus primeiro do que todos vós. Então aquilo foi um escândalo, né? Como que as prostitutas e os ladrões vão chegar no reino de Deus primeiro do que nós, religiosos, que obedecemos às normas, que somos certinhos, que somos corretos? Quer dizer, que moral é essa? Mas, na verdade, o que ele estava falando, né, não era que a prostituição era o caminho de salvação, nem o roubo. Mas o que ele estava dizendo era: olha, cuidado, porque esses que vocês acham tão santinho, talvez não sejam tão santinhos assim. E esses que vocês consideram tão perdidos, talvez não sejam tão perdidos assim também. Quer dizer, cuidado com esses rótulos, cuidado com essa classificação simplória das pessoas. Cuidado. Então, quando Jesus assim, não julgueis, ele não está dizendo assim, é feio falar mal das pessoas. Ele está dizendo assim, será que nós temos capacidade, de fato, de definir o que uma pessoa é? Não é possível. Então ele é muito bom, ele é muito ruim, então ele é santo, então ele é demônio, então... Calma, baixa. Que não é assim que as coisas são, tão simples, tão superficiais, tão vazias, tão imediatistas. E porque ele também tinha essa visão, e sentia isso naturalmente, de que não eram tão simples, e não tão superficiais, e não tão imediatistas, é por isso também que ele conseguia olhar para esses grupos
para essas prostitutas, para esses ladrões, enfim, para esses que eram considerados os perdidos, e vê que, às vezes, há mais confusão mental, há mais imaturidade, né, do que propriamente uma maldade, do que propriamente, às vezes até uma certa burrice nossa, né, de não entender a vida, de não entender as coisas, de não saber porque está fazendo aquilo. Tem um pouco isso, mas cuidado, porque às vezes a gente é muito duro e muito rigoroso para avaliar os outros. E isso, infelizmente, mostra, quando a gente é muito duro e muito rigoroso, isso mostra o quê? Mostra o quanto a gente também não está entendendo sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos, porque afinal de contas, tudo aquilo que tem no outro também tem em mim, né? Eu não sou superior ao outro, eu também tenho os problemas muito parecidos com o que a outra pessoa tem. Eu posso não ter vivido, eu posso não perceber, eu posso não revelar, eu posso um monte de coisa, mas eu não posso me colocar nessa superioridade. É por isso que numa passagem, um rapaz disse assim para Jesus, é famoso isso também, bom mestre, ele ia perguntando para Jesus, e Jesus respondeu, bom só Deus. Quer dizer, porque um atributo, assim, um valor tão definitivo só para Deus, para nós seres humanos, não dá para a gente dizer isso é aquilo, não dá. Para Deus sim, você pode dar um valor absoluto, um atributo absoluto, mas para nós não. Então, tudo isso que eu estou falando é apenas assim, algumas observações muito simples, para que a gente pense, que pessoa foi essa? Que homem foi esse que certamente, se vivesse hoje, no mundo de hoje, vocês acham que todo mundo ia adorar ele? Achar lindo o que ele estava falando? Não. Certamente, quando ele começasse a tocar nos assuntos que ele lá há 2000 anos tocou, ele ia receber as mesmas críticas que ele recebeu. Acusaram ele de lunático, acusaram ele de manipulador, acusaram ele de falso profeta. Não apenas acusaram, de 5 cidades Jesus foi expulso. Porque naquela época já tinha fake news, só que não tinha esse nome, mas já tinha, porque chegava a notícia na cidade, queria visitar, uma notícia totalmente deturpada. Olha, vem aí um bruxo do demônio, vem aí um manipulador, vem aí um agitador. E de 5 cidades ele foi expulso de 5 cidades, e 2 vezes tentaram apedrejar ele os apóstolos, por causa de fake news, que espalharam por aí, né? Então, se ele vivesse hoje, ia ter assim de fake news também, né? Porque, na verdade, o discurso dele, a vivência dele é uma vivência que, de certa maneira, por um lado, nos traz muita paz, mas, por outro lado, nos coloca muitas questões, porque o mundo que ele quis, o mundo que ele ensinou, o mundo que ele buscou viver, não tem nada a ver com esse mundo que nós estamos. E muitas vezes, pior, não tem nada a ver com esse mundo que nós acreditamos. Não tem nada a ver. E que nós endossamos. Então é uma coisa muito complicada. Não é fácil se aproximar desta pessoa que foi Jesus. Não é fácil, porque obrigatoriamente nós temos que rever os nossos sentimentos, se nós nos aproximamos de verdade dele.
Se nós nos aproximamos de verdade dele, nós não podemos aceitar, por exemplo, preconceitos que fazem parte de nós, que estão na nossa educação, estão na nossa cultura. Mas Jesus era um homem contra os preconceitos. Porque preconceito significa o quê? Significa uma rotulação de alguém. Fulano é isso porque ele é aquilo. Quer dizer, fulano é mau, é ruim, não presta, não serve, porque ele é... Aí vai vir preconceito. Porque é mulher, né? Porque é negro, porque é pobre, lá no Rio tem porque é favelado. Vem esses preconceitos. Não tem como uma pessoa ser cristã, buscar se aproximar de Jesus aceitando esses preconceitos. Não é que a gente precisa ser puro. Não somos. Mas a gente tem que combater isso, porque isso é uma mentira, é uma ilusão. O que é isso? Então a pessoa é inferior porque ela é alguma coisa? Porque ela não é o modelo tal e qual? Mas foi justamente isso, uma das coisas que ele combateu. Havia, na época de Jesus, um horror, um preconceito contra as mulheres. Eles achavam que as mulheres eram pecaminosas, porque as mulheres representavam Eva, e Eva representava quem fez Adão sair e perder o paraíso. Então, as mulheres, na época de Jesus, apenas para dar um exemplo de um grupo, porque tem muitos grupos que havia preconceitos na época dele, um deles eram as mulheres. Então, havia, assim, toda uma separação de homens com mulheres. Tanto é que no século I, as mulheres, para poderem olhar para alguém, falar, dirigir-se a algum homem, elas tinham que pedir autorização para o marido. E no judaísmo do século I, da época de Jesus, elas não podiam cruzar os olhos com outros homens, que era considerado errado. Vai para o inferno se isso acontecer. Então, a mulher era considerada assim uma coisa abjeta. E aí, Jesus, uma vez contando uma parábola, falou assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher. Aí começou a contar a história. Olha, quase todo mundo foi para baixo quando ele... Como comparar Deus com uma mulher? Era uma coisa inadmissível. Mas ele contou, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu sua agulha. Aí começa a contar a parábola. Quer dizer, comparar o reino de Deus com uma mulher mostra, é uma das pequenas coisas, entre tantas que nós poderíamos citar aqui, mostra como ele tinha outra visão. Agora, se ele ficasse preso no rótulo e no preconceito social que as mulheres tinham, dado pelos homens, claro, se ele ficasse nisso, ele seria mais um que ficava nisso, né? Mas não. Então ele disse, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu sua agulha. Aí ele conta a história, né? E ela precisava encontrar no palheiro, quer dizer, a agulha, e ela não achava, mas ela procurou, até que ela achou e ficou muito feliz. É só essa a história. Quer dizer, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa perdida, porque era considerada perdida as mulheres, mas ela queria se achar, ela queria se encontrar, e a verdade é que ela não era tão perdida assim, porque ela era um exemplo do reino de Deus, ela era perdida na imagem popular, e ela, enquanto ela não sossegou, ela não parou de procurar a agulha, ela só parou quando ela achou. Quer dizer, ela só desistiu, vamos assim dizer, ou só largou o objetivo dela quando ela realizou o objetivo dela. No caso, o reino de Deus, no caso, achar uma agulha que faz a costura, que vai criar um tecido e etc., né? Uma nova vida, uma nova roupa, um novo mundo, uma nova sociedade. Então, essa relação com as mulheres, por exemplo, que eu estou citando aqui, é um exemplo de como ele foi.
Mas tem tantos, que nós poderíamos falar aqui, até mesmo para encerrar essa parte, até mesmo com relação àqueles que eram considerados as autoridades perigosas, até mesmo com relação a esses, Jesus não tinha preconceito. Jesus tinha outra visão sobre eles. Tanto é, que a um homem como esse, que era considerado um homem detestado pelos judeus, que era um centurião. O que era um centurião? Era uma autoridade militar romana. Os judeus tinham horror às autoridades militares romanas, porque eles eram muito violentos, eles tinham invadido o povo, né? De fato tinham, e eles representavam assim, uma moral errada, representavam uma religião equivocada. Até mesmo contra uma autoridade dessa, que era o centurião, Jesus se aproximou um dia para conversar com essa autoridade, e ao final dessa conversa, Jesus pronunciou uma frase que também foi assim escandalosa. Ele disse assim: eu nunca encontrei uma fé tão grande em toda Israel quanto a fé desse centurião. Quer dizer, quanto a fé desse homem que também era considerado pelo povo um perdido, um errado. Então, vamos fazer as perguntas e respostas daqui a pouco. Já 1 minuto só. Então, nós que estamos buscando alguma coisa aqui, cada um tem uma busca diferente, mas que temos um impulso comum de vir aqui, é muito importante essa pergunta, que eu estou repetindo sem parar, né? Quem foi esta pessoa? Quem foi esse homem? Quem foi esse ser humano? E no meu livro, por exemplo, eu tento mostrar um pouco dessas histórias, um pouco dessa trajetória, um pouco dessa vida, porque eu acredito, como está no Livro dos Espíritos, né? Para ele ser um modelo nosso, para ele ser uma referência humana, uma referência espiritual, é preciso que a gente conheça um pouco mais ele, que a gente se aproxime da vida dele, que a gente entenda um pouco como também foi difícil para ele, mas como ele também conseguiu muita coisa.